Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Sou o pastor Edson Gonçalves e nós estamos iniciando o nosso discipulado online. E na oportunidade estamos estudando, fazendo a leitura e interpretação do texto da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E nós estamos hoje estudando a segunda parte do capítulo de número 11. Então, se você já é inscrito aqui no nosso canal, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, seja bem-vindo também. Aproveite para fazer a sua inscrição, deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, deixar a sua crítica, a sua sugestão, o seu comentário, para que mais e mais pessoas possam ser abençoadas com este canal, com aquilo que nós trabalhamos aqui, com uma produção que é feita aqui neste canal. E a sua crítica, a sua sugestão vai ser muito bem-vinda para nós aperfeiçoarmos as nossas transmissões. E é lógico, não deixe de compartilhar este vídeo com todas as pessoas que você conhece. Vamos iniciar a nossa leitura de hoje, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais esta oportunidade de estar estudando e lendo a Tua Palavra. E queremos pedir a orientação, a iluminação do Teu Santo Espírito para tudo que viermos fazer aqui, seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Abençoe todos aqueles que estarão participando conosco. É a nossa oração e o nosso desejo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, nós estamos tendo esta nossa trajetória e nos nossos comentários estamos tendo como base o comentário bíblico Brodmann no volume número 10, que tem os comentários a respeito de Atos, o livro de Atos, e 1 Coríntios. Então nós vamos ter como base o comentário bíblico Brodmann e vamos fazer as nossas observações juntamente com o texto que está proposto. Capítulo de número 11, versículo de número 17. Então você pega aí a sua Bíblia, vamos acompanhar conosco o que diz o texto do capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim, versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, mas para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós facções, para que os aprovados se tornem manifestos entre vós. Quando nós iniciamos o estudo do capítulo 11, na primeira parte, nós observamos que Paulo elogiou os coríntios lá no versículo de número 2, que fala: ora, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e guardais os preceitos assim como vou-los entreguei. Agora, aqui no versículos 17 até o 34, Paulo vai censurar as atitudes dos coríntios, daquela igreja que estava congregando ali em Corinto. E, principalmente, ele vai reprovar a conduta daqueles irmãos durante a ceia. Ele considera que o procedimento deles era inaceitável.
pois eles não estavam levando ou encarando a ceia do Senhor como um motivo de adoração e principalmente de exercício do amor cristão uns para com os outros. Então, a ceia do Senhor, ela precisa ser encarada como uma forma de adoração. É preciso entender o significado e a realidade da ceia do Senhor. É fato que na história de Israel, o povo tinha o costume de celebrar a Páscoa e Jesus, ele aproveitou aquele momento da Páscoa, que era a concretização, a execução final do seu ministério, e ele utilizou aquele momento para ensinar os seus discípulos. E os coríntios, Paulo está aqui falando está ensinando para eles a respeito da liberdade que Cristo veio trazer através do seu sacrifício. Porém, já há alguns capítulos que Paulo vai falar a respeito desta liberdade que eles estavam ali experimentando. Porém, era necessário que eles interpretassem de forma diferente a sua liberdade para não fazer a sua própria vontade, mas sim exercitar esta liberdade em favor do outro. A fé cristã, diz o comentário bíblico, fala assim que, abre aspas, a fé cristã requer reação, requer reações das pessoas que são chamadas para edificar em verdadeira comunidade na comunhão de fé obediente. Mas se os coríntios achavam que participar da ceia do Senhor era uma espécie de apólice mágica de seguro para o indivíduo, não sentiam nenhuma necessidade de se preocupar com a comunidade. E é neste sentido que não, Paulo não vai elogiar os coríntios com respeito aos eventos que eles praticavam, principalmente durante a ceia, a forma como eles estavam encarando a ceia. Quando nós olhamos os quatro relatos da ceia, lá em Marcos, capítulo 14, versículo 22 a 25, Mateus 26, de 26 a 29, Lucas 22, de 15 a 20, e o texto agora de 1 Coríntios 11, 23 a 26, nós entendemos que estes relatos, eles trazem algo referente aos costumes dos hebreus, e a ceia, então, é tratada como se fosse um memorial da morte de Cristo. Porém, Paulo vai fazer com que este memorial seja também uma forma de interpretar como deve ser a comunhão dos cristãos à mesa com os seus irmãos, representando esta liberdade em Cristo. E é por isso, e aqui no versículo 17, ele vai começar a falar que a observância da ceia pelos coríntios não estava representando uma genuína comunhão. Quando ele fala, não, vocês se reúnem não para melhor, mas para pior, e principalmente quando ele fala que havia dissensões na igreja. E Paulo fala também que às vezes as dissensões, né, as contendas, são para expressar ou para fazer com que aquelas pessoas que foram aprovadas espiritualmente, maduras, pudessem ser reconhecidos. Porém, em algum momento na ceia,
não poderia haver esta divisão, principalmente entre os mais abastados e os pobres. A gente vai observar no restante dos versículos que esta diferença ela ficava evidente na forma como era desenvolvido o cerimonial da ceia. Versículos de números 20, 21 e 22. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes de outrem a sua própria ceia. E assim um fica com fome e outro se embriaga. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Isto não vos louvo. Paulo continua acusando os coríntios de não estarem praticando a ceia do Senhor. Então, ó, quando vocês se reúnem num lugar, não é a ceia do Senhor. Então, isso pode ser qualquer outra coisa, mesmo a ceia do Senhor. E fica bem evidente que existia um tipo de cerimonial em que alguns ficavam satisfeitos e outros passavam fome. Os seus apetites não eram satisfeitos, inclusive alguns até se embriagavam. Então, alguma coisa nos dá a impressão de que havia uma pressa para comer aquilo que foi trazido, principalmente pelos mais abastados. E aqueles que ficavam com fome provavelmente eram os mais pobres que chegavam num horário mais tarde, talvez por causa do trabalho, né? E quando chegava, a comida não estava mais disponível para eles. A ceia do Senhor é uma oportunidade para associar. A ceia do Senhor não é uma oportunidade para a sociabilidade. A igreja, diz o texto do comentário Prodman, a igreja não é lugar, abre aspas, a igreja não é lugar da espécie da expressão social que vai envergonhar aqueles que não têm nada. Fecha aspas. Então é triste nós observarmos que às vezes pessoas que são menos abastadas, menos abastadas são esquecidos, são maltratados por aqueles que se dizem até santos por terem uma condição social mais abrangente, mais são abastados, né? E o que acontece? Nesse sentido, a ceia do Senhor não é um lugar de sociabilidade, mas é um lugar de comunhão. A ceia do Senhor é o lugar onde o povo não pode ser separado em classes. A ceia do Senhor não pode aceitar esta conduta de separação. E é por isso que o apóstolo vai dizer: não vos louvo. Estes versículos, principalmente 17 a 22 e depois o 33 e 34, vão enfatizar que a ceia do Senhor não era como nós fazemos hoje nas nossas igrejas, que temos ali um culto e tipo um cerimonial. Nós observamos que a ceia era como se houvesse uma refeição antes do culto e depois desta refeição tinha este cerimonial ali do vinho e do pão. E é bem provável que esta festividade acontecesse à noite, porque os pobres chegavam mais tarde, né? E eles não tinham acesso então àquela comida, porque os ricos já haviam
comido. Então, a gente observa que Paulo ele vai repreender os coríntios, repreender aquela igreja de uma forma especial, fazendo com que a ceia do Senhor, que era separada de uma refeição principal, deveria ser servida para todos de igual forma. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Paulo vai começar então indicando como ele havia ensinado para os seus discípulos, ou seja, aquilo que eu recebi, eu entreguei para vocês. Nós sabemos que naquela época os evangelhos ainda não haviam sido escritos. Provavelmente o que Paulo havia ensinado para os coríntios veio através da tradição oral. E era algo bastante comum naquela época as pessoas ensinarem aquilo que elas ouviam. E aí o conhecimento que Paulo tem, ele diz que está arraigado, ou seja, está entranhado, está é, sendo feito da mesma forma que a tradição histórica, que os discípulos ou aqueles que ouviram os discípulos passaram para as gerações futuras. E é bem provável que esta tradição, que este ensino que Paulo teve, e isso nós vemos no livro, principalmente no livro de Atos, quando Paulo teve alguns encontros com Jesus, Paulo possa ter ensinado para os coríntios da mesma forma que ele recebeu diretamente de Cristo ou dos seus discípulos. E por causa disso ele fala: eu tenho autoridade para ensinar para vocês aquilo que eu recebi. E então ele vai dizer exatamente isso, que Jesus na noite em que foi traído. Esta expressão, noite em que foi traído, vai revelar um fato histórico, não é algo mítico, porque as situações que Jesus passou e todos os seus discípulos participaram, aconteceu numa noite em que ele foi traído, principalmente as situações da ceia. Então, aqueles que estavam perto do acontecimento passaram para os restantes da forma como eles viram, ouviram e viveram. E é bem provável que foi dessa mesma forma, e aí Paulo está falando isso, foi do jeito que aconteceu, porque assim chegou até ele. E ele encerra esse versículo dizendo: Jesus, naquela ocasião, tomou o pão. E Paulo vai dizer exatamente que o pão fazia parte também da, do cerimonial da Páscoa. E aqui, quando ele fala tomou o pão, Paulo está se referindo a Cristo como o Cordeiro Pascal, porque ele estava ali representando para os discípulos fazendo aquela associação na última ceia com a Páscoa. Então, quando nós olhamos este episódio de Jesus tomar o pão, nós estamos observando que o pão vai representar o corpo de Cristo, e isso tem a ver com a igreja. E é exatamente isto que nós vamos observar aqui no versículo 24, porque ele tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse:
Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos observar. Primeiro, tomou o pão e deu graças. As graças antes, né, os agradecimentos antes de qualquer refeição, era um costume judaico de expressar o agradecimento a Deus por ter proporcionado esta refeição. Jesus, então, dá o pão, parte o pão entre os discípulos, para dar a entender a eles que ele é o único pão, o pão vivo que desceu do céu, e estava ali participando daquela atividade com eles, e ele deu graças a Deus por ter recebido aquela refeição. Porém, ele vai e acrescenta algo que é novo dentro daquela visão, dentro daquele cerimonial. Ele fala que aquele pão é o corpo. E não é só isso. É o corpo que é dado por vós. Então, Jesus está sugerindo que ele estava entregando a si mesmo como o Cordeiro Pascal, da mesma forma que foi falado por João Batista quando viu Jesus antes do seu batismo, diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí Cristo vai então fazer com a sua vida tudo aquilo que deveria ser feito para que os outros tivessem vida. Deus, diz o texto do comentário Bob Brodman, o que Cristo faz com a sua vida, faz para os outros. Ele vive para se entregar em morte. Fecha aspas. Então, o isto é o meu corpo que Jesus fala, está se referindo à sua morte. E a sua morte, que é por nós, então vai se referir à redenção. E ele pede: façam isto em memória de mim. E interessante que esta declaração só aparece em 1 Coríntios. E aí Paulo vai então tornar esta atividade da ceia como uma forma de os cristãos darem ênfase às atitudes do Egito. E o que esta ênfase da Páscoa com a última ceia vem falar para nós? Que os egípcios, eles escravizaram o povo de Israel e Deus, em Moisés, proporcionou a libertação. E, neste sentido, os pais dos israelitas deveriam ensinar para os seus filhos como se eles mesmos estivessem sendo libertos a cada vez que celebrassem a Páscoa, eles mesmos deveriam exaltar o Senhor por ter tirado o povo da escravidão para a liberdade, da tristeza para a alegria, das trevas para a luz, da servidão para a redenção. E esta situação ela deveria ser colocada em destaque para os filhos. E aí, agora Jesus vem fazer esta ligação da Páscoa com a ceia, fazendo da mesma forma. Jesus tira o povo, ou tira os cristãos, da escravidão, do pecado para a liberdade, da tristeza da morte para a alegria da vida, das trevas para a luz de Deus e de uma situação de condenado para uma situação de justificados em Cristo. E é exatamente desta forma que nós devemos participar da ceia, lembrando que uma morte ocorreu para que a vida pudesse ser alcançada. Lembrar que quando fala de lembrar de Jesus,
não é lembrar-se da sua morte, mas lembrar-se de que esta morte proporcionou vida, nos tornou vida, tornou real a vida não só aqui na terra, mas a vida eterna. E esta é uma realidade que a ceia do Senhor deve mostrar, deve, deve ser bem clara para cada um daqueles que participam. Essa memória deve estar bastante firme nas nossas vidas e devemos proclamar isso, porque nós devemos agradecer a Deus pela morte sacrificial do Senhor. E é bem provável que estas refeições, estas festas que os coríntios estavam participando, tinham alguma coisa a ver com as tradições daquela cidade. E por isso que Paulo fala a questão de um memorial. Porém, quando Paulo faz essa sugestão de que esta memória que os cristãos deveriam estar exaltando quando praticassem a ceia tinha a ver com a morte de Cristo, mas com a vida que poderia trazer, que pôde trazer com este ato, é que esta memória do passado nos levaria a olhar para o futuro. Por quê? Porque nós estamos com Cristo, já temos vida, mas ainda não efetivas. Só vai acontecer efetivamente quando ele voltar. E aí então, esta memória do passado deve nos apontar, deve nos fazer olhar para um futuro que ainda virá. Versículo 25. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Então, esta expressão depois de cear vai confirmar que existia naquele cerimonial uma primeira parte que era uma ceia, né, um banquete, e depois tinha essa segunda parte, que era a parte que tomavam estes elementos, né, o cálice e o pão. E isso fica bem claro o porquê de pessoas que chegassem atrasados não tinham o que comer, porque nesta primeira parte, aqueles que estavam ali desde cedo comiam de tudo. E o novo pacto? Então, este cálice é o novo pacto no meu sangue. Vai então relembrar as profecias antigas. Os profetas, eles haviam feito previsões de que este novo pacto aconteceria. E este novo pacto aconteceria por uma iniciativa de Deus. Quando nós olhamos o texto de Jeremias, no capítulo de número 31, versículo de número 33, nós encontramos o texto que diz o seguinte: Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na minha mente lhe imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Fecha aspas para Jeremias 31, 33. Então, Deus toma a iniciativa de fazer um novo pacto para ser o Deus daqueles povos, dos Deus daquele povo, né, no qual Jeremias estava profetizando. E este pacto que Deus vem fazer é que o povo seria dele e ele seria o Deus. Entretanto, o primeiro pacto, o povo havia fracassado. E aí agora, Jeremias fala dessa nova aliança que deveria
ter um novo significado para a vida daquele povo. E aí Jesus vai falar que esta nova aliança será selada com o seu sangue, não com o sangue de animais, mas com o sangue do próprio Filho de Deus. Então, agora, este sacrifício que Jesus estava entregando, o seu corpo, era um sacrifício perfeito, e o sangue do Senhor Jesus, que não era mais um sangue inanimado, mas esse sangue seria fiel para poder pagar o preço da redenção. Beber desse cálice, tomar do conteúdo do cálice que Jesus estava entregando para os discípulos e que é entregue em cada ceia que nós praticamos, é lembrar o quanto Jesus se dispôs para tornar a sua obra eficiente quando ele entrega a si mesmo. E o cálice deve ser bebido por todos aqueles que estão participando daquela refeição, daquele evento ali, que é a ceia do Senhor. Beber do cálice, diz o texto do comentário Brodmann, abre aspas, beber do cálice é afirmar e lembrar o pacto estabelecido pelo sangue de Cristo. Fecha aspas. Então, todos nós precisamos confirmar que este pacto foi estabelecido quando nós tomamos do cálice, todos juntos nas nossas reuniões. Lembrar de Jesus, então, é confessar que Ele é Senhor, reinante, e Ele está vivo para continuar a sua obra e nos redimir de uma forma completa na sua volta. Só o Filho de Deus poderia fazer isto por nós. Nenhum outro ser humano teria condições de nos comprar novamente para Deus. Versículo 26. E todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes deste cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então é aquilo que nós dissemos há pouco. Tomando do cálice, comendo do pão, nós estaremos anunciando a morte do Senhor. Estaremos lembrando algo que aconteceu no passado para proclamar o que virá no futuro, a sua segunda vinda, até que ele venha. Por isso que nós precisamos estar unidos em amor. Por isso que a celebração da ceia é a celebração da comunhão em amor. Por isso que na celebração da ceia, e Paulo está enfatizando isso bem claramente, não pode ter separação. Porque quando Jesus vier, ele vai levar uma igreja unida. E aí nós precisamos já começar a treinar esta união em amor em Cristo com os irmãos, para quando ele voltar, nós sermos dignos de estarmos na sua presença por todo sempre. Versículos 27, 28 e 29 vai dizer o seguinte: de modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão, e beba do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Agora, Paulo vai falar de forma especial para aqueles que estão participando da ceia de forma indigna. E ele fala que quem fizer isto será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E quando ele fala esta observação, quando ele faz esta observação, ele está falando com respeito ao amor em favor da comunhão da igreja, em favor da comunhão do
corpo de Cristo, o corpo de Cristo que é a igreja. E é por isso que ele fala que quem fizer isso sem discernir, ele vai estar sendo réu do corpo e do sangue. O que significa esse ser culpado do corpo, ser réu do corpo e do sangue? Com certeza está se referindo à obra que Cristo realizou. E por isso, quem participar sem entender da obra de Cristo está fazendo isso de forma indigna. Então é por isso que muitas vezes pessoas que não são convertidas, elas não devem participar da ceia, porque elas precisam discernir a obra de Cristo, precisam entender o que foi que Cristo fez ali na cruz do Calvário. Porque se não discernir, você está bebendo, está participando simplesmente de uma refeição. Mas se você discerne, você não vai comer nem beber para a sua própria condenação. Então é por isso que ele vai falar exatamente isso. É preciso discernir o corpo, discernir a presença de Deus, não a presença de Cristo, não os elementos se transformarem na pessoa de Cristo, na presença de Cristo, mas o simbolismo que está é, dito ali naqueles elementos e a pessoa que for participar saber do que está sendo celebrado ali, que é a morte e a ressurreição de Cristo e a nossa redenção e o anúncio de que ele virá em breve. Por causa disto, versículo 30, há entre vós muitos fracos e enfermos e muitos que dormem. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Então, Paulo vai falar: olha, quem não discerne o que está acontecendo no cerimonial da ceia, eles estão doentes e às vezes até morrem. E esta doença ou esta morte pode ser tanto uma morte espiritual como uma morte física. Por isso que cada um precisa se julgar, né? O texto ele fala, olha, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Por quê? Porque este exame tem que ser feito por um individualmente. Por ocasião da ceia do Senhor, cada um dos participantes deve estar consciente de qual é a maneira correta de se apresentar, de estar ali participando daquele evento, daquele cerimonial, e a maneira divina que Deus, em Cristo, nos tornou participantes daquele evento, e aí nós, em obediência a Deus, vamos demonstrar o amor que nós temos a Deus, amando o nosso próximo e sendo comum com ele naquela participação da ceia do Senhor. Não é o caso de você fazer este exame e se retirar, mas fazer o exame e se ajuntar e participar, pedir perdão a Deus por alguma coisa que você considerar que não está de acordo com aquilo que é ordenado na palavra de Deus, e aí participar com os irmãos em unidade, celebrando o amor e não a divisão. Portanto, versículo 33, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Se algum tiver fome, come em casa, a fim de que não vos retinais para condenação vossa. E as demais coisas eu ordenarei quando for ter
vocês. Na realidade, aqui houve um erro de digitação. Versículo 34. Se algum tiver fome, coma em casa, a fim de que não vos reunais, né? Não estejais reunidos para condenação vossa. E as demais coisas eu, eu as ordenarei quando for ter com vocês. Então, Paulo faz um último apelo, concluindo o seu ensino, que eles deveriam estar preparados para a ceia do Senhor e não se prepararem como se estivessem indo para uma refeição. É melhor fazer isso em casa. Ali, a ceia do Senhor é o lugar da comunhão. E é por isso que eles deveriam esperar uns pelos outros. Aqueles que chegarem primeiro, esperem por aqueles que estarão chegando depois, para todos participarem da ceia de forma comum, né, celebrando esta comunhão. E aí, tem alguém com fome? Então, coma em casa. A ceia do Senhor não é um local não é uma oportunidade para sociabilizar. De maneira nenhuma nós podemos entender que nós não podemos fazer festas, alguma confraternização, um café, um jantar na igreja, porém tem que estar bem clara a diferença entre estes eventos e o evento da ceia do Senhor. A ceia do Senhor deve ser um momento de reflexão, principalmente naquilo que diz respeito à nossa comunhão e ao amor que vai exigir de nós para com o irmão e de nós para com Deus. A ceia, ela também requer que nós façamos um exame de como nós estamos olhando, como nós estamos rememorando o sacrifício de Cristo que ficou no passado, como nós estamos proclamando no presente esta tão grande salvação e como estamos proclamando também a sua vinda, que é o selo, que é a conclusão de toda a história e é responsabilidade da igreja estar proclamando isso para todos, dando a oportunidade daqueles que não têm esperança obterem a salvação. Então, meus amados, é nesse sentido que nós entendemos esta parte da palavra de Deus, este trecho em que Paulo vai explicar vai orientar os coríntios a respeito da ceia do Senhor. Nós procuramos aqui fazer uma interpretação totalmente diferente daquilo que às vezes encontramos nas nossas celebrações de ceia. Esses versículos eles são bem utilizados nestas celebrações. Eu procurei aqui não como se fosse celebrar a ceia, mas mostrar que verdadeiramente o que Paulo estava querendo chamar a atenção dos irmãos era que eles precisavam pensar na ceia como um memorial para que Cristo pudesse estar sendo implantado no coração das pessoas, o amor de Cristo implantado no coração das pessoas e a demonstração desse amor ser feita através da comunhão com os irmãos, unidos, participando da ceia do Senhor para louvor e glória do Senhor. Esse, então, é o meu entendimento, o nosso entendimento desse trecho da palavra de Deus. Eu espero que você tenha entendido. Coloque a sua dúvida, a sua sugestão, a sua pergunta no grupo, se assim você desejar. E eu te espero no próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, para entrarmos no capítulo 12, falando sobre os dons, que é um tema bastante interessante. E eu te espero lá para que nós possamos continuar. Até lá, que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a vida da sua família, no nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.